Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio de Vida de Leitor. E hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, que é uma verdadeira aula de psicologia e psicanálise. Nó de Víboras, do francês François Mauriac. Então, fica o convite a vocês e vamos conversar sobre essa obra. Nó de Víboras, de François Mauriac, é um daqueles romances que não pedem pressa. Ele exige silêncio, atenção e, sobretudo, coragem. Porque o que está em jogo não é apenas a história de um homem, mas um retrato de um coração que decidiu viver fechado, endurecido e ressentido. Mauriac não escreve para confrontar, escreve para revelar. E o que ele revela aqui é um drama íntimo, moral e espiritual que se constrói menos por grandes acontecimentos e mais por décadas de sentimentos cultivados completamente no escuro. O romance de François Mauriac assume a forma de uma longa carta, ou melhor, de um caderno de confissão. Ela é escrita pelo advogado Lois, um idoso, avarento, doente e amargo que está à beira da morte e que decide registrar, antes de falecer, sua versão da própria vida. Não se trata de um pedido de perdão por erros que possa ter cometido, muito menos de um gesto de reconciliação. Pelo menos não no início da obra. Lois escreve para acusar, para justificar-se, para organizar o ódio que sente pela esposa, pelos filhos, pelos parentes e, em última instância, pelo mundo. Desde as primeiras páginas de Nó de Víboras, percebemos que estamos diante de um narrador profundamente pouco confiável, porque é a sua visão de mundo que está sendo exposta. E não porque o Lois minta deliberadamente, mas porque ele enxerga tudo através de um filtro deformado pelo ressentimento. Lois não descreve apenas fato, ele os interpreta, os julga e os condena. E é nesse julgamento contínuo que o romance encontra uma das suas principais características, a força psicológica. Portanto, se você gosta de psicologia, de temas ligados à psicanálise, Nó de Víboras é um excelente livro para você. Lois é um personagem que pertence à burguesia rural francesa. Casou-se jovem com Isabelle, uma mulher profundamente religiosa, sensível, mas aos olhos dele, uma hipócrita. Ao longo dos anos, Lois construiu uma fortuna considerável, não por uma ambição produtiva, mas por medo de perder, por obsessão com o controle e pela convicção de que todos à sua volta possuíam interesses puramente materialistas e passavam a desejar aquilo que ele pudesse deixar de herança. Ele vive cercado pela família, mas isolado interiormente. A esposa é sempre vista como uma inimiga silenciosa, os filhos como conspiradores interesseiros, os demais parentes como parasitas à espera da sua morte. A casa, que deveria ser um espaço de convivência, torna-se um campo de batalha invisível, onde cada gesto é interpretado como uma ameaça e cada palavra é posta como se fosse uma dissimulação. A carta que Lois vai escrevendo diante disso tem um destinatário ambíguo. Em certos momentos, parece falar diretamente à esposa, que a lerá depois que Lois falecer. Em outros, ele começa a escrever para si mesmo. O texto, portanto, começa a oscilar entre um inventário de memórias, um acumulado de acusações e uma tentativa de autojustificação. E é justamente nessa oscilação que o romance vai se aprofundando. Quanto mais Lois escreve para acusar os outros, mais ele revela, sem perceber, aquilo que é a sua própria ruína interior. Lois é um personagem, portanto, completamente dominado pelo ressentimento, como já disse aqui. Mas esse ressentimento ele não vem como uma explosão momentânea, mas um estado crônico e permanente da sua alma que se torna um verdadeiro pântano. Lois não reage ao mal, ele rumina. Cada frustração, cada insegurança, cada humilhação sofrida, seja ela real ou imaginária, é guardada, cultivada e transformada em base para as suas convicções morais. Mauriac constrói Lois como um homem incapaz de amar, porque tem medo justamente de ser vulnerável. Desde cedo, ele interpreta o afeto como um risco e a confiança como uma fraqueza. Em vez de se abrir ao outro, Lois fecha-se em si mesmo. Em vez de dialogar, ele acusa. Em vez de tentar compreender, ele condena. Esse fechamento progressivo produz um efeito devastador no personagem, que passa a ver o mundo não mais como ele é, mas como simplesmente o resultado de uma amargura
porque Lois precisa, de certa forma, que o mundo seja assim. A esposa torna-se o símbolo disso tudo que ele despreza. Ele despreza a fé, ele despreza a doçura, ele despreza a entrega, ele despreza a caridade. Para Lois, portanto, a religiosidade de Isabelle, não aparece como um sinal de virtude, mas sim de pura encenação. Ele a acusa de santidade falsa porque não suporta aquilo com o que não consegue viver. Com os filhos, o processo vai sendo semelhante. Ele não os vê como indivíduos complexos ou frutos até mesmo daquele lar cheio de contradições, mas simplesmente como criaturas morais moldadas pelo medo que ele tem de ser explorado. Cada gesto dos filhos é interpretado como um cálculo financeiro. Cada aproximação com eles é feita por interesse. O amor paterno é sufocado sempre pela suspeita constante. Psicologicamente, Lois vive, portanto, num estado de defesa permanente. Ele não descansa, ele não confia, ele não se permite baixar a guarda. E essa vigilância constante cobra um preço: o completo isolamento afetivo e um profundo empobrecimento emocional, que faz com que o personagem se sinta, evidentemente, uma eterna vítima das circunstâncias. O título do romance, por sinal, é muito mais do que simplesmente uma imagem forte, porque François Mauriac, ao cravar Nó de Víboras, nos oferta justamente uma chave de leitura. Quando Lois descreve o próprio coração como sendo esse nó, ele revela a sua consciência, ainda que de forma parcial. É aquilo que ele se tornou. As víboras que se entrelaçam em seu coração são os sentimentos venenosos que ele abriga: a inveja, o rancor, o ódio, o desprezo, o desejo de vingança. Mas há algo ainda mais profundo nessa metáfora. Essas víboras não estão ali por acaso, elas foram alimentadas. Lois bebe todos os dias o próprio veneno. Ele revisita ofensas antigas, ele revive humilhações, reconstrói mentalmente cenas do passado para estar sempre reafirmando a sua condição de vítima. O ressentimento aqui não é uma consequência passiva, mas uma prática ativa que faz com que o personagem justifique cada uma das suas maldades. Sua avareza é uma extensão direta desse processo. O dinheiro, para Lois, não é apenas uma riqueza material. Ele surge como um instrumento de poder para concretizar uma vingança e assim controlar, mesmo depois de morto, todos aqueles que ele julga que o humilharam. Ao reter, negar e manipular a herança, Lois sente que ainda domina aqueles que despreza. A avareza torna-se uma forma de compensação psicológica justamente para a sua incapacidade de amar. O ódio, por sua vez, oferece a ele uma identidade. Lois sabe quem é, porque sabe justamente quem é que ele odeia. Sem seus inimigos imaginários ou reais, ele teria de encarar algo muito mais profundo, que é o vazio que fez de si mesmo. Por isso, o Nó de Víboras é também um nó identitário. Desfazê-lo significaria perder o que resta de sentido para Lois diante da reta final da sua existência. E aqui o François Mauriac traz um aspecto muito sofisticado nesse romance, e ele faz isso com uma escrita poética belíssima, porque o Lois acredita, no fim das contas, estar redigindo uma carta de acusação final, um ajuste de contas. Porém, à medida em que ele vai escrevendo, que ele vai se confessando, algo escapa do seu controle. O texto começa a funcionar como um espelho, onde esse narrador se enxerga e o obriga a reorganizar os próprios pensamentos, revisitar esses episódios e começar a nomear cada uma dessas emoções. E nesse processo, ele vai percebendo fissuras, pequenas contradições, momento em que Lois percebe, ainda que rapidamente em flashes, que talvez tenha interpretado mal certas situações, que talvez sua esposa não fosse assim tão falsa quanto ele imaginava, que talvez os seus filhos não fossem apenas esses monstros interesseiros que ele criou na sua memória. Esses momentos não se transformam imediatamente em um arrependimento, porque o Mauriac, em Nó de Víboras, vai escrevendo isso de uma maneira muito sutil. O que ocorre é muito mais inquietante, porque o Lois começa a perceber que seu sofrimento não foi apenas causado pelos outros, mas também produzido por ele mesmo, pela forma como ele decidiu viver a vida, sempre na retaguarda, sempre se fechando. E aí a carta, então, vai deixando de ser apenas uma arma utilizada contra todos aqueles que ele odeia e vai se tornando um instrumento de revelação para ele próprio. Não uma revelação completa nem confortável, mas o suficiente para abalar a certeza absoluta que ele construiu ao longo da vida e encarar a sua existência de uma outra forma, justamente no momento em que se encontra no leito de morte. É importante notar que este personagem não se converte plenamente.
Não há uma grande cena que vai entrar uma iluminação moral. O que existe é a presença de uma abertura mínima, frágil, quase imperceptível. E essa abertura não é plenamente reconhecida por Lois, mas é sentida em alguns momentos e traz com isso algumas reflexões profundas. Quem percebe essa possibilidade de redenção dele é justamente a neta. É através do olhar jovem, menos contaminado pelo ódio e pelas disputas familiares, que a carta vai ganhando um novo sentido. Aquilo que para Lois parecia apenas uma amargura, para a neta revela também um sofrimento, uma solidão e uma tentativa, ainda que falha, de busca de compreensão, depois de tanto tempo tendo vivido sem ter um contato sincero com seus próprios familiares. A redenção em Nó de Víboras não é um triunfo moral, ela é uma possibilidade, uma rachadura, é o reconhecimento tardio de que o coração não precisava ter se tornado esse ninho de serpentes. E talvez essa seja a lição mais dura do romance. Não é o mal que nos destrói, porque o mal sempre nós vamos encarar na vida de algum momento, mas é o mal que nós escolhemos conservar e alimentamos todos os dias. Mauriac, profundamente marcado pelo pensamento cristão, não oferece soluções fáceis. Ele não absolve Lois, mas também não o reduz a um vilão. Mostra que o ressentimento, quando cultivado por décadas, pode se tornar muito mais poderoso do que qualquer pecado evidente, porque ele se disfarça de lucidez, de justiça e de razão, servindo ali de pilares para que o homem explique-se para si mesmo de uma maneira falsa e diga: olha, eu fiz o que eu fiz porque a justificativa é esta. Ler Nó de Víboras é confrontar uma pergunta um tanto quanto incômoda. Até que ponto as nossas narrativas pessoais sobre o passado são formas de autoproteção? Quantas vezes transformamos feridas em identidade? Quantas vezes preferimos o veneno conhecido à possibilidade arriscada de perdão? E em quantos momentos utilizamos humilhações sofridas para nos colocarmos como vítimas e termos o controle da situação? François Mauriac escreve um romance que não acusa o mundo moderno, nem sistemas políticos e nem ideologias. Ele acusa algo muito mais íntimo e perigoso: a capacidade humana de transformar o próprio coração num lugar completamente inabitável. E talvez seja por isso que Nó de Víboras, essa obra aqui, continue tão atual. Porque, no fundo, ele não fala apenas de Lois, ele fala de todos nós, quando escolhemos guardar víboras onde poderia haver, ao menos, o silêncio e uma tentativa de compreensão muito mais profunda sobre o que determinadas situações vivenciadas nos causam e o que realmente elas querem dizer. Nó de Víboras, de François Mauriac, é uma profunda aula de psicologia, de psicanálise. Vale a pena ser lido.